Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia, bom dia. Bom dia. Hoje nós decidimos ou pensamos, não é, trazer aqui um tema um bocadinho diferente daquele que temos vindo a falar. Temos-nos focado muito nos adultos, não é, e nós adultos, e hoje gostávamos de trazer um bocadinho a questão da educação emocional, da gestão emocional, mas nas crianças. E para isso trouxemos uma convidada especial, que é a Inês Oliveira. Olá, Inês. Olá, bom Bem-vinda, dia. Inês. A Inês é psicóloga e coach, não é, Inês? E facilitadora de parentalidade consciente. Queres falar um bocadinho sobre ti e também o porquê de também estares habituada a este tema, ou estares aqui, ou poderes realmente falar connosco sobre isto? Bom, vamos lá ver se sou capaz de explicar isso. Então, eu sou psicóloga, porque eu acho que foi sempre sempre tive curiosidade em entender o lado dos outros, em conhecer as outras visões. Lembro-me de tentar sempre perceber o que é que o outro estava a querer dizer e, portanto, isso levou-me à psicologia. E depois, por inúmeras circunstâncias, estive uma série de anos afastada da psicologia e estive a trabalhar noutras áreas, inclusive fora do país. E quando estive em África, acabei por ficar grávida lá e vivi lá há 2 anos. Percebi que, calhar, aquilo que nós sabíamos e que nós achávamos que sabíamos sobre parentalidade, ou sobre criar uma criança, ou sobre ter filhos, não é uma ciência muito exata e depende muito daquilo que acreditamos, da cultura, da sociedade, das ideias que temos sobre isso. E, portanto, estar grávida e fazer uma gravidez quase até ao fim, num país da África Central, é muito diferente de tudo aquilo que eu conhecia e de tudo aquilo que era a minha imagem sobre isso. E então apaixonei-me por isso, por perceber o que é que pode ser diferente e porque é que temos ideias e achamos que devemos fazer sempre de uma determinada maneira, mesmo quando está a correr mal, e não pensamos noutras formas. Porque é que não olhamos para as crianças de uma forma diferente, como se olha noutros países? E, portanto, isso trouxe-me até aqui. E Esses levou-me questionamentos. Sim, quase não, foi muito a par de ser mãe e de estar Da tua grávida e dessas experiência também. dúvidas pessoais, mas que depois me fazia muito sentido e que me continua a fazer muito sentido. Portanto, que esta ideia de que podemos estar sempre a mudar, podemos estar sempre a aprender, podemos estar sempre à procura de outras respostas, se aquelas que temos não nos servem. E é por isso que estou aqui agora. Sim, nós realmente temos falado um pouco sobre a questão de atualmente ser um tema que se fala bastante, não é? Que se olha muito para a questão da importância da inteligência emocional e de nós aprendermos a gerir as nossas emoções. Nós aqui, eu e a Andreia, já fizemos um episódio sobre esta questão, em que realmente, se calhar, passa muito por nós conhecermos melhor e ser uma linguagem que seja mais falada na nossa sociedade, que ainda não é, ou que está-se a tornar, não é? Está a começar. E realmente estamos aqui num duplo papel, que era como tu estavas a dizer, não é? Portanto, nós realmente, como pessoas, também como adultos, estarmos a conhecer mais este tema e a levarmos mais isto para o nosso dia a dia, e depois na nossa relação com as crianças, não é? Ou como pais, ou como educadores, ou como
elementos da sociedade, não é? E a nossa responsabilidade com as crianças. Assim, se calhar para as pessoas também perceberem, tu a partir de que idade é que sabes que as crianças já estão prontas, entre aspas, para começar a entender um bocadinho mais sobre o que é estar, no início é muito triste e o feliz, mas só para as pessoas também perceberem que realmente quando é que isto começa? Quando é que nós começamos a estar alertas para as emoções? Ou seja, as crianças, quando é que as começam a perceber? Aí por volta dos 2 anos e meio, começam a perceber que sentem coisas, não é? Que sentem coisas que às vezes não se tinham percebido ou não sabem o que são e que são muito impactantes na vida dela e têm um grande peso. Mas em termos de comunicação, de ter uma noção, uma diferenciação entre o que é que estão a sentir, depende sempre muito da estimulação, depende muito das palavras que lhes vamos dando e daquilo que vamos falando, mas com 5 anos já começam a saber, a saber distinguir se é triste, se é com raiva, se é frustrado, se é feliz, já começam a ter outro tipo de capacidade de discriminação. Mas depende muito daquilo que lhe vamos dizendo, não é? Daquilo que vamos trabalhando antes. Se nunca falarmos sobre isso, se nos limitarmos ao estar triste, ou estar feliz, ou estar. Se calhar aos 5 anos não tem tanto essa flexibilidade, mas já percebem, já começam a sentir a raiva, começam a sentir que há diferenças, a vergonha, a culpa, começam a perceber que sentem coisas diferentes, que são distintas, que a zanga é diferente de sentir culpa ou de sentir vergonha, ou às vezes não têm palavras para pôr Para isso cá descrever. fora, mas já entendem, sim. Uhum. Mas já, pronto, nós já como bebés, não é? Já como bebés recém-nascidos, não é logo assim nos primeiros tempos, Uhum. mas, por exemplo, eles já conseguem perceber a diferença, por exemplo, se o pai ou a mãe, não é? Quem está com ele, se está feliz ou se está triste, não é logo as Uhum. primeiras duas emoções base que um bebé consegue começar a distinguir. Sim. Eu acho que às vezes esta palavra educação e inteligência acabam-nos por Uhum, condicionar um bocadinho as conversas à volta aqui da educação emocional, não é? Porque nós uhum, tendemos a trazer esta educação e esta inteligência muito para uma coisa mais complexa, não é? Mais cerebral, mais mental. Uhum. E a verdade é que eu acho que nós, como seres humanos e animais, já viemos prontos a sentir, né? Já dentro do útero, quase que o sistema nervoso da mãe e bebé partilham os estados emocionais e começa logo aí essa calibração entre um e o outro, não é? Sim, Essa, sim, sim. essa Desde sempre. regulação entre um e o outro. E também, obviamente, para as emoções que nos são agradáveis e confortáveis, mas também para as outras. E às vezes até acho que isso é um bocadinho responsável pela sensação de culpa, não é? Que algumas já vão experienciando na gravidez ou durante a gestação, que é, ai meu Deus, agora estou-me a sentir assim, estou-me a sentir mal por me estar a sentir assim, porque o meu bebé também pode estar, enfim. a sentir. Entramos ali no loop da mente, não é? E quando e isso já é um preconceito em relação àquilo que estamos a sentir, àquela emoção que sentimos como desagradável e que vai fazer parte não só da nossa vida, mas também da vida daquele ser humano que está dentro de nós. E, e, hum, e mesmo logo após o nascimento, ainda há pouco estou a rever agora a série Babies na Netflix e estava a ver um dos experimentos num dos episódios que fala sobre o experimento da mãe não reagir perante a conexão com o bebé, ficar tipo congelada Uhum. e só depois interagir. E a verdade é que o bebé começou a levar com meses a mão à boca para logo se corregular, não é? Para ele se regular logo que estava a sentir o desconforto de chorar, e a mãe e o bebé voltaram a reparar logo a relação e voltaram à interação.
E isso não acontece só do adulto para a criança, mas também acontece do bebé, que vem altamente programado para se conectar, não é? E então para também ter esse estímulo de procurar resposta àquilo que está a sentir, também é inato em nós. E eu acho que isso, sem nós acharmos que educação é tudo mental, também já faz parte da educação mental, não é? Também já faz parte, Sim, emocional, aliás, também já faz parte sim. dessa aprendizagem de como é que podemos aceitar e entrar outra vez em relação uns com os outros, não é? Sim, sim, perceber esta dinâmica de que nós funcionamos muito em espelho uns dos outros, também transmitimos coisas uns aos outros, também nos organizamos com os outros, e muitas vezes o que acontece nos grandes desafios com bebés tem também muito a ver já com muitas vezes as emoções que já levamos para aquela relação, já vou com a crença de que vai ser um dia muito difícil, que ele não vai adormecer, que a noite vai ser terrível, já vou com uma ansiedade acrescida, o bebé já sente que há ali uma emoção que não é assim muito tranquila, não é muito. Já vai responder de uma determinada forma, e portanto, se vermos isso e o impacto que isso já tem no nosso desenvolvimento emocional e na nossa aprendizagem é muito importante, sim. Pois, e realmente é um bocadinho isto que é, se calhar nós adultos, não é, fazermos este trabalho de nos sentirmos mais confortáveis com a experiência, não é, com a experiência emocional que estamos a Uhum. ter e também com a experiência emocional que a bebé e a criança estão a ter, porque às vezes é um bocado isto que acontece, que é, eu é que não sei lidar Como o não é meu a filho está a criança, sentir, sim, não é a exatamente. criança que não está a conseguir, pronto, aquilo para ela é natural, não é? Portanto, está a sentir uma coisa, está a manifestar. Nós é que às vezes, e depois é o condicionamento que nós damos à emoção como adultos. Uhum. Um, eh, E o lá está esta, julgamento e aquelas palavras negativas que depois começam a ficar desde muito pequeninos, mesmo que eles não tenham palavras, não é? Mas começam a ouvir, sei lá, e isto é muito comum ainda, o bebé chora, assim, ai, não estejas a chorar, que és feio, ou assim não és uma menina bonita, não é? Quase como se isso fosse, o que fica associado é, eu quando estou zangada ou quando estou triste, não sou aceite, não sou bonita, não sim, sou. E vamos utilizando palavras para isso, sim, mas é sempre tudo a interpretação dos adultos. As crianças não acham mal nenhum ou não encontram claro. defeito nenhum em estar a chorar naquela hora ou por aquele motivo. Portanto, somos nós que vamos fazendo esse ensinamento, essa ligação que vai ficar. Vamos fazer isto de uma forma recorrente, somos nós que vamos fazendo esta ligação, sim. Sim, no fundo, nós estamos a querer, de certa forma, até o nosso sentir é de proteger a criança, não é? Porque nós achamos que aquilo não é bom Bom, de se estar a sentir e então queremos ir logo acudir e também às vezes pode ser mesmo o desconforto de estar a estar numa situação, não é? A estar numa situação em que a criança está-se a sentir desconfortável, ou que nós achamos que ela está a sentir-se desconfortável. E até sim, pode é estar em muito nós difícil lidar com o também. choro, não é? Sim, É muito difícil Sim, lidar isso é com. natural em nós e é importante É. nós, acho que às vezes é a nossa resistência a esse desconforto de que aquilo é desconfortável, porque ainda bem que é desconfortável para nós ouvir um bebé chorar. Ainda bem que para nós é desconfortável ver o nosso filho a sofrer ou uma criança a sofrer. Ainda bem, isso é muito bom sinal. É sinal que realmente aquilo não nos é indiferente e de que nós sentimos esse impulso de fazer algo em relação àquilo. Quando nós resistimos a esse desconforto, não o queremos sentir ou queremos passar por ele rápido, é que depois surgem essas estratégias de parar o comportamento da criança para que então essa resposta em mim também possa parar. E às vezes passa por o adulto desenvolver um bocadinho esta resiliência de estar com esse desconforto que é saudável, e ainda bem que ele existe, é uma resposta natural e instintiva nossa de dar resposta a, e,
Uma coisa linda que eu estou a ver neste. Agora a minha referência está a ser esta, está bem? Eu lamento, há um Claro. bocadinho monotemática, mas faz parte, né? Uma das referências que eu vi nesse documentário da Netflix, do Babies, é que é engraçado que nas famílias em que não há mãe, em que os dois adultos responsáveis por criar aquele bebé são, por exemplo, do mesmo género, não é? E são um casal, é engraçado que uma coisa que biologicamente acontece na mãe, na mulher, que é o aumento do tamanho da amígdala, da parte do cérebro mais instintiva, que vai então ficar alerta, que vai ficar atenta para dar resposta a isso, também acontece nos homens. E fica sempre assim, inalterado para o resto da vida, porque este sentido de dar resposta àquele ser é da nossa natureza. Portanto, é nós mais aprendermos a lidar com esse desconforto e encontrar estratégias que nos permitam agir com esse desconforto e também dar espaço para às vezes a criança poder expressar o que está a sentir, aquilo estar a ser desconfortável para nós e ficarmos ali um bocadinho naquele tempo a sentir o que é para fazer agora. É melhor eu utilizar a minha capacidade enquanto adulto, seja a minha força para conter um bocadinho, para proteger, para ele não se magoar e não magoar alguém à volta. É necessário eu ficar só a olhar porque ele não gosta de tocar, porque já é uma criança um bocadinho mais velha, não é um bebé de meses que precisa de toque para regular, mas já é uma criança que não gosta de ser tocada quando está a sentir muita irritação, não é? Tudo isso são coisas que nós podemos aprender, não só na relação com a nossa criança, com as crianças que estamos ali presentes a educar, elas vão nos mostrar muito claramente na relação o que é que gostam, o que é que não gostam, o que é que precisam, o que é que está a funcionar nesta fase, o que é que não está a funcionar nesta fase, e também podemos aprender isto com profissionais e com pessoas capacitadas para nos ensinarem, porque às vezes é isso, nós não sabemos como fazer. Como não Eu sinto, passamos por essas experiências, não sabemos como fazer, não é? sim, eu sinto, Andreia, que antes disso, e concordo plenamente, sim, precisamos de fazer isso, não é? É preciso dar este espaço para lidar com isto, mas antes disso a maior parte dos pais que sente muito desconforto em lidar com o choro, têm dificuldade em lidar até com o seu, e portanto é perceber o que é isto de chorar, porque é que chorar não é mau, porque é que o seu choro pode também ser aceito, eles também podem chorar, e depois disso. E porque isto acontece muito nas consultas, há muitas vezes, os pais dizem muitas vezes, chora muito, o que fazer com este choro? Primeiro é perceber o que é que eu acredito sobre o meu choro, o que é que eu acredito sobre o chorar. E depois disso, só depois disso é que há mais disponibilidade, enquanto não há esta quebra destas crenças, não é muito difícil criar-se este espaço para estar ali com o choro. Sim. E muitas das vezes, aliás, a maior parte das vezes, é preciso primeiro, quando tenho em consulta, às vezes as pessoas que me dizem, é muito difícil, tenho muita dificuldade. Ok, como é que lida com o seu choro? Como é que é chorar para si? O que é que se lembra sobre chorar quando era criança? E só depois disso, de trabalharmos isto, é que há uma maior disponibilidade para ouvir o choro do outro. E para perceber que aquele choro não é um ataque. Porque muitos adultos estão numa posição de sentir que aquele choro daquela criança, que é um mecanismo utilizado para demonstrar muitas emoções, não é só a tristeza, a raiva, a frustração, uma série de emoções, e muitas vezes os pais sentem isto como um ataque. Ele está a chorar. E não devia chorar, já devia ter percebido que não vai conseguir nada assim e já sabe que pode falar de outra forma e portanto, enquanto não há esta quebra destas crenças muito negativas associadas ao choro, é difícil ter este espaço. E quando falamos no choro também podemos estar a falar realmente, por exemplo, na raiva, não é? Que quando uma criança está a mostrar a sua zanga, é isso que estás a propor, não é? Sim, Portanto, sim, o adulto sim, pode sim. ter realmente dificuldade em lidar com aquilo porque também lida mal com a sua Com a sua própria. zanga e a forma, o que é que atribui
a estar zangado. Uhum. Então, o que é que tu, não é? O que é que tu achas que nós, como adultos, podemos procurar fazer realmente para termos este papel de também ajudar as crianças a conhecerem melhor o que estão a sentir, a identificar, não é? A dar o nome, a estarem mais confortáveis em todas as emoções que estão a sentir, para depois poderem ser adultos mais resilientes a esse nível. Olha, primeiro, assim, o que eu sinto que é talvez mais desafiante, e a primeira coisa que eu sinto que é, mas isto é muito em termos de sociedade, é que ainda vemos as crianças como tendo intenções negativas, estando aqui para nos desafiar, para nos testar, para nos manipular, para nos. Portanto, muitas vezes acontece, e isto acontece em vários contextos, os adultos têm uma reação e uma perspectiva hum, mais negativa sobre aquele comportamento da criança ou sobre as emoções da criança, porque estão sempre à espera do lado negativo. Ele está a fazer isto para me testar, ele está a fazer isto para me desafiar, ele está a fazer isto para me manipular. Portanto, se calhar a primeira coisa é retirarmos esse peso das crianças. Elas não vêm aqui, não vêm ao mundo para nos magoar, para nos fazer, para nos testar os limites, para nos levar ao limite da paciência. Aquilo que sinto é que quando quebramos primeiro esta ideia, já estamos mais disponíveis para aceitar. Já vemos que, ou já sentimos que aquilo que a criança traz não é tão negativo. Ou se calhar pode ser aceito, se calhar não está a fazer isto por mal. E ao abrir este espaço, já estou mais disponível a aceitar o que o meu filho, o que as crianças vão manifestar. Estou a falar no meu filho, mas pode ser, não é? E há bocadinho a Andrea disse, os educadores, os professores, as pessoas responsáveis por cuidar das nossas crianças. É não estar à espera do negativo. Se tivesse que dizer, a primeira coisa a fazer é isto, é não estar a ver as crianças de uma maneira negativa. Sabes que eu Depois acho que há disto, coisas, desculpa Inês, vou só sim, contribuir aqui com uma coisa. Acho que uma das coisas que pode ajudar, duas coisas que podem ajudar nesse processo de tirar essa carga negativa à criança é, ponto número 1, assumirmos nós a nossa responsabilidade, não é? Ou seja, pessoal, pelo que estamos a sentir, e isso é difícil para pessoas que foram educadas a ser culpada pelas emoções dos seus progenitores ou dos adultos à sua volta. Portanto, há esse processo, como estavas a propor há pouco, de educação sobre si mesmo e de autoconhecimento. Então, não é a criança que está a fazer isto para eu me sentir de determinada forma, não. Eu estou-me a sentir desta forma perante este estímulo que está a acontecer. E essa responsabilidade pelo que eu estou a sentir é minha, não é? Isso começa logo aí, e não vejo isto só num contexto de parentalidade, vejo isto num contexto de escola, de professor-aluno, vejo isto num contexto de creche, não é? Educadora criança, vejo isto num contexto familiar até, não é? De avós, tios, primos mais velhos a conviver com crianças. E outra é a falta de conhecimento geral que nós temos sobre desenvolvimento infantil, sim, sobre o sobre o que é é uma criança. suposto em cada fase, sobre o que é normal naquela idade, sobre o que é possível com a estrutura que a criança tem. Cerebral, não é? Sim. Também. Exatamente, cerebral, emocional, tudo, não é? Quando nós temos essa informação, não é? Olha, eu tive este fim de semana num evento familiar, numa festa com a minha família, e estavam ali várias gerações, não é? Estavam ali pessoas com idades muito diferentes. O mais novo, tirando 3 grávidas, que lá estavam com bebês dentro da barriga, o mais novo tinha 14 meses, não é? E a pessoa mais velha tinha já perto dos seus 70 anos, portanto, tínhamos ali várias gerações. E uma das coisas engraçadas é que para alguns adultos bater ainda era uma opção. Para quase todos os adultos assim mais velhos, a partir dos 50 anos,
todos, quando eram pais lá atrás, acharam que bater era uma opção e agora já mudaram e acham que não é, não é? Então é giro ver que como já há um conhecimento geral que vai ficando diferente. E eu acho que o que pode mais contribuir para ainda esta mudança que estás a propor de tirar o foco negativo de que a criança está a ser assim de propósito, ou que não pode ser assim, ou que tem que partilhar, ou que não pode dizer aquilo que está a pensar. Imagina, eu lembro-me de uma resposta que surgiu deliciosa de uma criança que é, o adulto estava a tentar forçar uma interação e ela, mas eu não sou tua amiga. Tipo, eu falo Eu assim, não quero. Eu não quero, não. Pá, não, eu acho esta autenticidade sim. linda, maravilhosa, só que nós não sabemos interpretar isto como a colocação de um limite, que é, olha, estás a ser muito íntimo comigo, eu não te conheço assim tão bem e estou desconfortável com isso, não é? Imediatamente veio Estamos. O alguém, julgamento, alguém dizer não se diz isso, não não é? se Não se fala faz isso. assim, porque é que estás a dizer isto? Não sei. E esta coisa vem. Eu costumo brincar a dizer que às vezes o que falta aqui é o Google Tradutor. O que falta aqui é o traduzir estas frases, não é? Da criança que saem assim como um diamante bruto, que eu acho lindo. Pronto, eu peço desculpa. Eu acho maravilhoso. Eu também acho, eu adoro Sobretudo, essas agora vou ser respostas. também um bocadinho sincera com os adultos, né? Sobretudo quando não são os meus filhos e não sou eu que estou chateado. Claro. Porque às vezes, quando nós estamos num dia mau e somos nós a levar estas respostas, também percebemos como elas às vezes acertam, não é? Servem para nos acordar. Mas eu entendo que às vezes o que falta aqui é o Google Tradutor para para estes comportamentos e para que entendamos o que é que eles significam, o que é que eles querem dizer, não é? E isso talvez nos ajudasse um bocadinho mais com esse não dar o efeito negativo à criança, não achar que a criança está-se a comportar assim porque está a ser má, porque está a ser egoísta, porque está a ser mal educada, porque está a Sim. ser isto, porque está a ser aquilo, e que o adulto é para ser respeitado, sim. Mas André, eu acho que o Google Tradutor é mesmo isso. O Google Tradutor é eu quando vejo um comportamento da criança e faço isto muito com os meus, portanto todos os dias lido com crianças, que eles não são todos meus, mas pronto, as crianças com quem estou todos os dias, São todos é teus eu também. olhar, são todos meus um bocadinho, não é? Mas olhar para eles e dizer assim, ok, ele está aqui, está a fazer isto. Mas o Google Tradutor acaba por ser quando eu tenho a certeza que ele não está a fazer isto por mim. Ou seja, o meu primeiro pensamento, e às vezes dizem coisas que doem, que magoam, que se eu não tivesse tanta certeza de que não estão a fazer isto por mal, eu se calhar me deixava enredar na linguagem deles, não é? Naquele Mas instinto quando de eles. proteção e de defesa, Exatamente. não é? E de dizer, não, isso não se faz, isso não se diz, atenção. Mas eu tenho a certeza, aliás, eu tenho uma crença muito forte, não tenho a certeza, não sei se isto é exatamente assim, mas acredito profundamente que eles não estão a fazer por mal. E, portanto, quando eu paro e digo assim, ok, ele não está a fazer por mal, o que é que ele pode querer dizer sobre isto? Ele não está a querer ser mal educado, ele não está a querer responder mal, ele não está a querer atacar-me, ele está a comunicar da melhor forma que sabe o que é que isto pode querer dizer. E, portanto, isto acaba por ser uma causa e um efeito, não é? Eu percebo melhor quando abre espaço para isto, mas também se eu puser sempre esta certeza, se eu puser sempre esta ideia de que eles não estão a fazer por mal, não nos estão a atacar, eu sinto-me menos atacado. Okay? Eu retiro o foco também de mim. E eu retiro porque esse é o grande Sim, desafio. diminui um bocadinho a tendência de ir para a defesa e de ir para a reatividade, não é? Portanto, Sim. faz realmente baixar um bocadinho Aguarda. isso. Pois, porque lá está, eu acho que nós às vezes esquecemos-nos mesmo também do nosso tempo de quando nós éramos crianças, não é? E o que a Andreia estava a falar, não é? De conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento, é que mesmo, não é? Nós muitas vezes falamos e estamos à espera que a criança nos responda como se fossem adultos. Não é? Já a conhecer tudo, já Com a o ter nosso ponto de vista, com aquilo que nós Sim, sabemos. nós olhamos para a Em resposta concordância. dele. Uhum. Nós olhamos para a resposta dele como, mas porque é que ele está-me a fazer isto, se ele podia fazer isto, mas ele ainda não sabe que podia fazer Exatamente. aquilo.
E a gente esquece muito disso, e realmente eu lembro-me de um episódio que, com a minha filha mais velha, que uma vez estávamos na casa de banho e estava a água a correr. E ela foi lá pôr a mão, não é? E aquilo, sabes, a minha primeira reação foi, olha, e agora? Que a casa de banho ficou toda molhada. E depois eu pensei assim, mas ela não sabia que isto ia acontecer. Foi a primeira vez que ela está a fazer isto, é a primeira experiência dela, e ela não sabia que isto ia acontecer. Portanto, é tal questão, tipo, olha, fez-me isto de propósito. Fez-me isto Mas ela não sabe que isto vai fazer asneira, que isto vai dar Fez-me isto, asneira. sim, Não é? fez-me isto agora para me molhar a casa de banho toda e para... E nós, se calhar, como adultos, temos logo a tendência para fez isto de propósito, fez isto para me provocar, fez isto... E não, às vezes é mesmo a primeira vez que ela está a fazer aquilo, ela não sabe o que é que... E mesmo que não seja, não é? Mas está a descobrir-se, está a conhecer-se, está a conhecer o mundo também, a descobrir o mundo. E nós às vezes realmente temos logo tendência para Para ver com os nossos olhos só. isso. Para ver com, Isso. eu sinto que é muito isso. Que é o mais desafiante é que, enquanto eles não falam, enquanto as crianças não falam, e uma criança que fala, que adquira rapidamente a competência de comunicar bem, há crianças que fazem isto mais cedo, isso ainda se torna mais desafiante para elas, porque a partir do momento em que falam, é quase como se fossem mini adultos e saibam a mesma coisa que nós, da mesma forma Isso. que nós sabemos, e isso é extremamente desafiante e extremamente desgastante para as relações, porque depois os adultos estão sempre à espera que as crianças reajam de uma determinada forma. Elas não têm competência para isso, não aprenderam ainda, não têm capacidade, a estrutura delas não lhe permite ainda adquirir aqueles conceitos ou aquelas antecipações ou aquelas noções, e é uma luta constante. Ao E início delas e nós, porque repara, eu penso assim, sim, eu tenho 36, quase a 37. Já sei alguma coisa ou já estou a aprender e a educar-me sobre emoções e sobre que formas posso lidar com a minha reatividade e com o que surge dentro de mim e acalmar e encontrar outras estratégias. E mesmo assim, eu dou por mim tantas vezes em outros lugares que eu já sei, já conheço que não é para ir para aí, ou e que vou fazer, não é? continuo a fazer. Portanto, eu acho que às vezes é um bocadinho, quanto mais tolerância desenvolvemos com o nosso próprio comportamento e connosco e nos conectamos com essa dificuldade, não é? Percebemos que também nós temos isso, mais fácil para nós aceitar isso também na criança. Estavas a propor que o primeiro passo aí para lidarmos bem com as crianças é esta aceitação de que a criança não está a fazer de propósito, não é? Estou curiosa para saber qual é o segundo, estou à espera. Mas eu acho que uma das coisas às vezes, coisas que nos podem lembrar desta diferença e desta equidade também entre nós e eles lembro-me de um pequeno truque de colocarmos a nossa mão nesses momentos junto à da criança e vermos a diferença de tamanho. Isso é um sinal visual rápido para o nosso cérebro de que, olha, estás a ver? Se Há tu muita estás diferença. aqui e ainda não consegues algumas vezes ou muitas vezes, esta pessoa também ainda está nesse processo, não é? Sim. Outras vezes, às vezes, é estar atenta e reconhecer pequenos momentos que já acontecem da nossa criança ou da criança que estamos ali a acompanhar para com outras crianças, em que já vemos fruto dessa nossa educação emocional, desse nosso acolhimento. Às vezes, quando eu vejo alguma criança a chorar e observo o meu enteado a lidar com aquilo, a postura de preocupação, o olhar nos olhos, o pôr-se ao lado, o abraçar, já aconteceu em situações até de stress em que eu tive dois adultos a discutir e a brigar à frente de uma escola e as crianças a regular-se uma à outra. E eu fui acalmar os adultos. E eu pensei, que maravilhoso, olha aqui a diferença de gerações, não é? Uns ainda com dificuldade em voltar do rapto da amígdala, não é? Sim. E outros Exatamente. já ali em processo de reparação e de conexão na relação.
E às vezes é isso, estes estímulos visuais de a nossa mão versus o tamanho da mão daquela criança, o nosso pé, a nossa altura também, o baixar-nos e tocar Baixar, novamente baixar, à sim. altura da criança. Tudo isso são práticas, são estratégias que nos ajudam a sair ali daquelas ideias de ele já devia saber isto, ele já sabe isto, que eu já disse não sei quantas vezes, não é? Sim, sim, sim. O baixar é uma não é? Quando nós nos quase descemos do pedestal, não é? Quase, porque às vezes sentimos um bocadinho aí, quase como se soubéssemos tudo, quase nos sentimos os donos da verdade. Eu sinto que quando há aquele baixar, aquele descer ao nível da criança, há aquela visão de, ok, eu estava um bocadinho lá em cima, se calhar eu estou mais à frente, eu sou um adulto, eu tenho que ter efetivamente outros conhecimentos, outra experiência, outras crenças, outras verdades que esta criança não tem. Portanto, quando baixamos, eu pessoalmente gosto muito do baixar, porque acho que há ali aquele movimento que ajuda essa visão. Estavas a dizer do segundo ponto. Eu penso que o segundo ponto é muito é esta curiosidade de querer aprender, de querer, de não querer ensinar tudo, mas também querer aprender, também querer ouvir, também querer conhecer. Nós estamos constantemente a julgar as crianças, constantemente a julgar o que eles fazem, o que eles dizem, o que eles sentem, os comportamentos que eles manifestam. Quando nós temos curiosidade, às vezes, o que é que isto pode significar? O que é que eu posso aprender com ele? O que é que o meu filho me está a querer dizer? O que é que eu olho para este comportamento? O que é que isto poderá representar? O que é que ele poderá estar a sentir? Esta curiosidade, dá espaço, dá muito espaço para haver depois aquele espaço que nós estávamos a falar de também lidar com as emoções, de também estar ali presente, às vezes quando a criança está a manifestar uma emoção muito intensa, mas nem quer que lhe toquem, nem é uma criança que goste disso. Esse espaço vem da curiosidade, vem do como é que eu vou conhecer este filho, esta criança que eu tenho aqui, que está todos os dias a aprender, que está todos os dias a desenvolver-se. Eu sinto que precisamos de partir de uma posição de curiosidade, de O que é querer que ela me aprender está mais. a mostrar, não é? O que é que Sim, ela me está a querer. não ter a certeza que sabemos tudo. Realmente, nós o que estamos aqui a falar um bocadinho hoje é também podermos ir para a relação com a criança. Nós muitas vezes vamos com duas bases, que é ou mostrar que temos razão e alterar o comportamento da criança, a fazer algum tipo de mudança. E isto faz com que a nossa postura seja logo muito autoritária, mais, não é? Estamos ali numa Certezas, rigidez. Se nós formos para a relação com a criança, com esta postura que tu estavas a falar, que é eu ir com a intenção e de me dar a conhecer e também com a curiosidade de conhecer a criança, porque muitas vezes também esta partilha do que é que aquele comportamento ou do que aquela situação também nos provoca a nós. Isto também é importante partilhar com a criança, não ser só uma postura mas também eu me dar a conhecer, eu também lhe mostrar que aquilo também me deixa irritado, ou que aquilo me está a deixar, não é a criança que me está a deixar assim, mas que outras questões, não é? Por exemplo, quando estamos atrasados para ir para o trabalho, não é? Para eles, esta questão dos horários não tem ainda importância, portanto, é uma questão muito mais nossa. E se nós nos dermos a conhecer nesse sentido, olha, realmente temos um horário para cumprir, eu tenho um tempo que nós temos que terminar estas nossas rotinas de manhã. Isto também é importante para a criança, e isto vai trazer, se nós formos com esta postura de me dar a conhecer e de conhecer, e com esta curiosidade, não é? De conhecer a criança e também de perceber aquilo que a criança me está a comunicar, eu vou com mais leveza para aquela interação, já não vou com aquela postura de Tenho que rigidez. representar um papel. Às vezes Sim, eu sinto que temos muito isso. Eu tenho que representar pois. um papel. Eu tenho que
conseguir passar esta mensagem. E verdadeiramente não sou eu própria. Não dizemos o que sentimos, não partilhamos o que é que está a passar dentro de nós e, portanto, só manifestamos um comportamento, não é? Eu não digo que estou-me a sentir confusa, que estou a sentir determinada coisa e que isso me levou a dizer-te uma determinada coisa também. Eu sinto muito que tentamos representar um papel de quem sabe mais, de quem está numa posição de que precisa de educar, e nesta posição acabamos por não nos mostrar também, não é? Não sermos também um exemplo daquilo que queremos ver, daquilo que gostávamos de desenvolver, e parece que estamos sempre a representar uma figura, uma imagem que esperávamos conseguir, ou que achamos que devemos ser, e que é muito difícil, não é? Que não é Eu real. acho que realmente isto é algo que nós podemos começar a fazer desde que eles são muito pequeninos. Porque eu vejo muitos pais a dizer, ele não entende, eu vou-lhe estar a dizer isto porque se ele não percebe. Só que isto, no fundo, ele percebe, não é? Percebe que nós emocionalmente não estamos, que estamos alterados de alguma forma, e se nós formos acompanhando isto pela parte verbal também, não é? Por aquilo que isto ele vai acabar, ele percebe, ele compreende, não é? Portanto, nós temos muita tendência não é a questão de, ele entende que alguma coisa se está a passar. Portanto, também podermos ir comunicando isto também é importante, até porque nós vamos incluindo isto na nossa interação com a criança e acaba por ser algo mais natural e não tanto... Não tanto um papel, sim. Isso. Algo mais natural. E as crianças entendem, mesmo que isto não seja feito desde sempre. E vejo isso. A semana passada eu tive uma experiência brutal com os meus meninos. Nós fizemos as interrupções letivas e tivemos uma situação muito intensa que precisámos de resolver. E a minha forma de resolver, depois daquilo acontecer, foi muito inesperada, eu não estava a contar, foi dizer-lhes exatamente aquilo que estava a acontecer. Portanto, aquilo que aconteceu ao longo do dia, eles jogaram um jogo, trocaram uns cromos que eram... eu não sei dizer, muito raros, são Muito difíceis de raros. conseguir, e portanto, jogaram, eu deixo que eles levem as coisas deles, mas eles jogaram para trocar a sério. Pronto. E um dos meninos perdeu o cromo e ficou muito triste, chorou. E aquilo nunca tinha acontecido, não me senti muito confortável com a situação, mas pronto, aquilo resolveu-se bem, o menino lidou com a perda, chorou, o menino que ganhou o cromo ajudou, disse até aos outros meninos que não podiam gozar com ele. Pronto, e a coisa resolveu-se e disse, ok, eu não gostei disto, não gostei desta troca verdadeira aqui e deste jogo assim, não gostei disto, mas não vou fazer hoje uma guerra, amanhã eu vou instaurar a regra de que não se pode jogar desta forma. Acontece que eles voltaram a jogar e o menino que ganhou estava a perder e retirou-se do jogo e disse, eu não tenho coragem. Estavam a jogar exatamente os mesmos dois meninos e, portanto, ele voltou atrás e já não queria perder o cromo que tinha ganho e, portanto, desistiu. E eu senti-me, e eu disse, aqui já não posso ceder, eu aqui preciso de falar, não é justo, portanto, ou seja, entrar só estar enquanto ganhamos, não é isso que eu quero fazer e, portanto, vamos fazer isto de outra forma, eu vou precisar de falar com ele sobre isso. E sentámos todos e eu expliquei exatamente este processo. E disse, olha, eu não disse nada de manhã porque achei que as coisas estavam bem resolvidas, mas eu não posso permitir que isto aconteça. Até porque não me senti confortável com isto acontecer aqui, no nosso espaço. Não gostei. Todos falaram da sua visão, o que tinha perdido, o que tinha desistido, o que tinha ganho. Falaram todos da sua posição e disse, e eu compreendo mesmo que vocês ficam muito zangados comigo. Têm todo o direito. Se eu estivesse no vosso lugar, eu estava exatamente assim. Mas eu não me sinto confortável e eu preciso de ser justa comigo. Aqui, no meu espaço, naquilo que nós temos, não faz sentido este tipo de comportamentos. Então vou pedir que vocês voltem atrás, devolvam os cromos que foram trocados neste tipo de jogos. Podem trocar tudo desde que seja voluntariamente. Eu dou-te X, tu dás-me Y. Agora, jogarem
para perder e depois não ser aqui muito bem claro até que ponto é que depois voltam a jogar outra vez, isso não volta a acontecer, eu não posso permitir. Foi muito engraçado, porque tínhamos 9 crianças todas sentadas, não vêm todas das mesmas famílias, não têm todos o mesmo conhecimento sobre as suas emoções e toda a gente entendeu. O menino que perdeu deu o cromo, ficou muito triste, mas o facto de lhe explicar o processo e dizer, e ele disse, mas tu não disseste isto de manhã? E disse, pois não, mas de manhã eu achei que isto estava bem resolvido e que tínhamos tempo para fazer a regra daqui para a frente, mas agora acho que não é justo, eu não posso fazer uma coisa que vai contra aquilo em que eu acredito. Então aqui no nosso espaço não podemos fazer. Eles fizeram muitas perguntas, disseram os argumentos deles, eu expliquei mais, tu disse, tens toda a razão em ficar muito zangado comigo, tens todo o direito disso. Compreendo perfeitamente, mas compreendo mesmo, ponho-me no lugar dele. Se no alto dos meus 7 anos eu tivesse ganho um grande troféu, e foi muito engraçado como tivemos ali 20 minutos sentados todos numa roda a conversar, crianças muito diferentes e todos entenderam o processo. Mas isto eu senti mesmo que o facto de eu pôr o meu processo no caminho e explicar exatamente o que tinha sentido, o que tinha pensado, aquilo que era importante para mim, ajudou. Oh, Sim, Inês, aquilo que tu estás a... Era aquilo que tu... Desculpa. não faz mal. É tal questão também de nós nos permitirmos dar-nos tempo também a nós, não é? As situações também nos estão a acontecer muitas vezes pela primeira vez e então também é natural que nós tenhamos dúvidas ou não saibamos muito bem o que é que, como reagir ou o que é que aquilo também nos está a provocar, ou seja, isto são muitos processos que estão a acontecer ao mesmo tempo, não é? Então está a acontecer o que está a acontecer comigo, está a acontecer o que está a acontecer com a criança com quem eu não sei estou. muito bem o que é que está a acontecer comigo ainda, só sinto que não É estou isso. aqui muito... Eu não sinto isto como muito correto, mas não sei exatamente o que é que sinto aqui sobre isto. Sim, e a nossa vontade imediata de Eu acho que o que responder está a a tudo. surgir aqui é o terceiro passo, que não sei qual é, Inês, mas eu parece-me que é a intencionalidade, que é aqui um bocadinho este convite para... Nós às vezes queremos o processo limpo mental e a experiência humana não é Sim. assim, não é? Não é só assim. E essa tua incongruência com o que estava a acontecer e o que estavas a sentir era um convite a pensa mais sobre isto, pensa mais sobre como é que queres agir nessa situação, reflete, não é? Era esse convite. E olha o quanto nós podemos enriquecer, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista coletivo, quando nos permitimos estar autênticos na relação com as crianças. Vocês aprenderam sobre o impacto de jogos de azar nas relações, não é? Porque hoje em dia, inclusive, nós estamos muito estimulados para jogos de azar. Não é? Há uma gamificação de tudo, não é? Seja até nas redes sociais, até nos jogos do telemóvel, na PlayStation. Hoje em dia, este jogo de azar, de sorte e azar, está muito presente, não é? Então, o impacto que isso pode ter nas relações, que valores é que tu queres ali para o teu espaço, tu como uma pessoa responsável por aquele espaço, és a pessoa também responsável por trazer organização, ordem, conexão, conversa à volta disso, e esse espaço mútuo de respeito que estavas a oferecer, não é? E as perguntas das crianças não serem interpretadas a partir daquilo, mas está-me a provocar, está a achar que eu não mando aqui, que eu não estou... Mas Sim, não, acha que eu vou mudar a minha opinião porque ele sim, está a questionar? mas faz mesmo Não. parte desse processo de aprendizagem deles, essa curiosidade natural deles de perguntar, mas explica-me porque é que estás assim, porque é que de manhã isto estava a acontecer e não fizeste nada e agora estás a fazer, explica-me, é esta Eu, curiosidade. enquanto adulto, se olhar para esta situação, também digo, porque é que não disse nada de manhã? Porque é que não intervi logo de manhã, não é? Portanto, claro que para eles isto
isto não é claro. Às vezes não é claro para nós, quanto mais, não é? É este Portanto, isto de convite a sair explicar de o fazer como processo. sempre fiz, não é? É este convite a sair da rigidez, da repetição, do automático, de não, não, se eu disse assim, agora tenho que fazer assim. E a vir para esta congruência, para este alinhamento interno de não, o que é certo para mim? E está-me a sentir como certo, o que é importante para mim agora? Né? E vir aqui para a congruência, para o alinhamento interno, para que depois também nos possamos mostrar autênticos na relação com Sim, eles, não é? sim. Oh Inês, eu já me armei esperta e disse que o terceiro passo era a intencionalidade. Eu não sei o que é, portanto, o que é que tu propões que seja o primeiro passo? Podemos lhe chamar a intencionalidade. O que é que eu quero, ou seja, depois de o que é que eu quero aprender contigo, é o que é que eu quero deixar aqui também. O que é que eu quero trazer para aqui? O que é que eu te quero passar? O que é que eu quero partilhar contigo? O que é que para mim é importante fazer, trazer, mostrar-te? Portanto, sim, é a intencionalidade. Se lhe dermos uma palavra, é isso. Eu penso que primeiro é o que é que eu aprendo contigo e depois é o que é que eu te quero mostrar. Porque a minha intenção é que guia aquilo que eu vou mostrar, aquilo que eu te vou ensinar, aquilo que vai ser o meu exemplo. E é definir aquilo que eu quero fazer contigo. Não é onde é que eu quero chegar, são coisas diferentes. Mas é o que é que eu quero fazer, o que é que eu gostava de te mostrar, o que é que eu gostava de exemplificar, de partilhar contigo, se tu também estás curioso, porque a curiosidade é uma das grandes características das crianças, o que é que tu vais ver que eu te vou passar? E, portanto, sim, o terceiro passo é a intencionalidade, é o que é que eu quero passar para ti. E nós, é difícil, porque as pessoas estão mais habituadas a fazer objetivos, expectativas, o que eu quero que ele aprenda, mas não é o que eu quero que ele aprenda, é o que eu quero passar-lhe. São coisas muito diferentes. E sim, a intencionalidade é o terceiro passo. Bem, e construímos aqui Guião. um caminho bonito. Queres recordar um bocadinho, Inês, o que é que nós tivemos aqui a propor realmente numa interação com uma criança, quando estamos aqui mais despertos para estas questões mais emocionais? O que é que nós podemos então fazer? Então, primeiro é retirar aquele peso de que a criança está aqui com intenções negativas, não é? Que está aqui para nos fazer, para testar, desafiar, nos fazer levar ao limite, não é? Que nós vemos isso muito ainda nas conversas, que quando estamos conscientes e estamos a falar com alguém com alguma consciência, nós percebemos que as pessoas já têm já conseguem não falar sobre isto, já têm tentam ter uma visão mais positiva das crianças, mas inconscientemente nas conversas assim mais fluidas nós percebemos que ainda há muito esta imagem do ele é um manipulador, está a fazer isto para me testar. Portanto, é desconstruir esta imagem e é acreditar verdadeiramente que uma criança não vem a este mundo para nos trazer desafios negativos, quando muitos desafios são para nos ensinar, para nos fazer mudar, para nos fazer desenvolver, não para nos levar ao limite, nos testar a paciência, nos trazer coisas negativas. Depois disso, curiosidade sobre aquela criança, o que é que esta criança me quer ensinar, o que é que o meu filho me quer trazer, o que é que ele me está a mostrar, o que é que o comportamento dele pode significar, e é isso que nos permite também ligar a ele, e sinto que é uma das grandes fontes de conexão, sobretudo no comportamento desafiante. Se eu olhar para o comportamento desafiante, como o que é que está aqui a acontecer? Se eu não estiver a olhar para este comportamento só, o que é que isto pode significar? E depois, o que é que eu quero mostrar? Que exemplo eu quero ser? O que é que eu quero, que valores eu quero transmitir? O que é que eu gostava que o meu filho, a minha filha, olhasse para mim e visse e pudesse ver em mim? Se tivesse que definir assim muito sucintamente O que que são estivemos os a três. falar. Sim. Sim, penso que Vale seria isto. resumo. Uhum.
Inês, nós não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa, se achas que realmente, eu acho que já foi muito positivo, não é? Aquilo que nós estivemos a falar, e acho que as pessoas que nos estão a ouvir já podem levar, não é, para a relação que têm com as crianças, estratégias, não é? E pensamentos diferentes, mas queres acrescentar alguma coisa? Achas que Se têm mesmo, se estão a sentir muitos desafios, se é mesmo muito difícil, porque efetivamente nós temos passados, histórias enquanto crianças que nos marcam ainda agora. Para trazer gritos durante a manhã, nem gritos ao fim do dia. As famílias existem para ser mais sereno, para ser mais fluido, para trazer boas relações e não ser uma fonte de maior stress. Portanto, se têm curiosidade sobre isso, se querem fazer diferente, mas não sabem como, ok, procurem saber um bocadinho mais também. Só porque sinto mesmo que às vezes sinto muitos desafios que as famílias trazem, que são um sofrimento terrível dia após dia, e não é esse o objetivo. Não é de todo esse o objetivo. E não é por isso que nós estamos aqui, não é esse o nosso caminho. Portanto, se for muito, muito desafiante, procurem, procurem? procurem, sejam curiosos também convosco, não é? Não só com a criança, sejam curiosos. E podem descobrir coisas tão giras, aprender coisas tão giras, com tudo. Antes de irmos para a nossa pergunta oficial aqui do podcast, que nós gostamos de fechar o ciclo das conversas com ela, gostava de te convidar a dizer onde é que as pessoas te podem encontrar, porque eles procuram, mas onde é que te encontram? Então, encontram-me. Eu trabalho na área da parentalidade, portanto, dou consultas de parentalidade numa clínica. Tenho um espaço físico em Vila Nova de Gaia, chama-se Up to Kids, Clínica de Parentalidade. Eu dou lá presencialmente, dou também online para todos os locais do país e do mundo. Depois podem-me também encontrar na minha página, nas minhas páginas pessoais, e agora, mais concretamente, com as crianças, no Espaço Alegria, não é? Que é fica em Valcambra, Ok. mas nós trabalhamos fisicamente lá, mas também queremos cada vez mais chegar, não sendo com as crianças diretamente, mas com estas informações e com esta forma de ver a infância e esta fase tão importante da vida digitalmente, portanto também me podem encontrar lá. Mas ia-te convidar a deixares ou o site ou o arroba do Instagram ou das redes sociais para que as pessoas te possam encontrar. Sim, combinado. Vou deixar, sim. Sintam-se à vontade para enviar mensagem, fazer Sim, perguntas. podem, a tua página profissional é Uhum, inesoliveira.psicóloga, uhum. e o Espaço Alegria tem algum. Tem, espaço, penso que é Eu vou procurar. espaçoalegria.vlc. Pronto, Penso que então sim. já sabem onde é que podem Agora de encontrar cor. a Inês para saber É, mais, desenvolver esta curiosidade. Diz, Catarina? ok. Ia dizer, é espaçoalegria.vlc. Uhum. Então Pronto, podem te encontrar aí Sim, e entrar sim, em contacto contigo. sim, sim. muito bem. Catarina, já agora, Inês, espera aí que eu não acabei a minha publicidade. peço desculpa. A Inês, já sabem, então da área da parentalidade, seja para trabalhar as crianças, dar-lhes esta riqueza de vocabulário e de estímulos presencial em Valdecâmara, tem então o espaço da Inês. Quem quiser, enquanto adulto, também levar mais recursos para a relação que tem com as suas crianças, seja professor, seja pai, seja mãe, seja o que for. Quem quiser, enquanto adulto, conhecer mais o trabalho da Inês sobre como educar-se a si mesmo nesta área das emoções e das estratégias que pode levar para a relação com as crianças, seja enquanto professor, seja enquanto pai, mãe, padrasto, madrasta, ficam aqui os contactos da Inês. E quem tem esta curiosidade também de conhecer a si mesmo, ou enquanto casal, ou enquanto conjunto, também já sabe que pode ir ter com a Catarina. Catarina, queres deixar o teu Instagram?
É Catarina Gomes, terapeuta, e também podem realmente entrar em contacto comigo se também sentirem que é algo que está a ter, por exemplo, impacto na vossa relação, não é? Também, porque nós também sabemos que a parentalidade também tem muita interferência nas relações familiares e também de casal. E pronto, E e o meu connosco. Instagram é andrea.barros_. Também podem lá ouvir falar sobre umas coisinhas de desenvolvimento pessoal. mais direcionado para a relação connosco, não é, Andréia? Sim, olha, mais Também. direcionado, tem momentos, mas acho que o meu convite é muito esse, de tornares um adulto responsável por ti e pelas relações depois que tens à tua volta. E agora sim, a nossa pergunta, para fecharmos aqui esta conversa maravilhosa contigo, Inês, que é: onde é que tu sentes que pode mais amor, hum, na educação das crianças? Onde é que pode mais amor, hum, nesta educação emocional com as crianças? Onde é que pode mais amor? Uma boa pergunta. Ahm, Sei lá, deixa-me ver aqui se eu consigo formular uma boa frase. Ahm, eu acho que pode mais amor em tudo. Devíamos trazer mais amor em tudo. Mas este amor que trazemos e que queremos trazer para a educação emocional, para as crianças, é o amor da mudança que nós queremos ver, não é? Estamos sempre a falar de ver mudança, de mudar, de conseguir coisas diferentes, estamos sempre a falar mal do que estamos a conseguir agora. Então, pomos mais amor agora. Mexemos agora, ajudamos agora, estamos numa relação de amor conosco, com as pessoas que estão à nossa volta, com as nossas crianças, e é isso que vai causar a mudança, é isso que vai ter impacto no futuro. É pôr mais amor aqui e agora. Tão bom. Catarina, queres contribuir Obrigada, e Inês. deixar assim? Sim, acho que podemos terminar assim. Eh, acho que é um bom final. E Inês, queríamos te agradecer realmente teres aceito o nosso convite para estares aqui connosco. Eu é que Pronto, para agradeço nós é, o convite para para nós estar é, aqui. para nós é muito importante realmente trazermos também estes assuntos e estas conversas, e então fazê-lo também a três, também trazer aqui outras experiências e outras vivências, também para nós é muito importante. Portanto, obrigada. Espero que te tenhas sentido bem connosco. Senti. Estava um bocadinho ansiosa sobre o que viria, mas senti o amor, não é? E fiquei muito contente com o convite. Gosto muito do que vocês vão falando, não é? Vou acompanhando, não tanto, não consigo acompanhar neste momento os podcasts, todos os episódios, mas gosto muito do que vocês vão falando e do que vocês vão partilhando, porque é pôr mais amor aqui e agora, e portanto, como acredito muito Isso, nisso, gosto muito de ouvir e dessas reflexões, e acredito mesmo que podem fazer a diferença nos outros, alguém que se identifique, nem que seja só uma pessoa, já faz diferença. uhum. Portanto, muito Obrigada, obrigada. Inês. Obrigada, Catarina. Obrigada. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.